Nesse vídeo bem curto, nós vamos falar sobre exposição em imagens digitais. Para que nós possamos entender o que é, nós precisamos conhecer como funciona uma máquina digital. Acompanhando esse esquema, nós temos o corpo da câmera, que é a estrutura básica onde todos os componentes vão se encaixar. O objetivo do corpo é evitar que a luz entre por qualquer outra parte que não seja pela lente da câmera. Hoje em dia nós utilizamos as câmeras digitais, mas antigamente, na época das câmeras analógicas, quando de alguma forma entrava a luz dentro da câmera que não fosse pela lente, ocorria de queimar o filme, que nós chamávamos queimar o filme. Em seguida, nós temos a objetiva da câmera, que é o conjunto de lentes, que é por onde a luz vai ser captada e direcionada até o sensor. No interior da objetiva, nós vamos ter o diafragma, cuja função é controlar a quantidade de luz que vai passar pela lente. É um conjunto de lâminas bem finas, sobrepostas, que vão se abrir e fechar de acordo com o ajuste do fotógrafo, da pessoa que está fotografando. O diafragma ele vai seguir essa escala de abertura, portanto, quanto mais aberto ou fechado, ele vai controlar a quantidade de luz, resultando em diferentes tipos de imagem. Além disso, além da quantidade de luz, o diafragma também é responsável por determinar o que é chamado de profundidade de campo da imagem, ou seja, o foco da imagem. Quanto mais fechado o diafragma, mais focada vai ser a imagem. Quanto mais aberta, mais desfocada vai ser a imagem. Portanto, nós vimos que a luz ela vai passar pela lente, vai ser controlado pelo diafragma e vai em direção a esse espelho, que depois de refletido em uma série de superfícies, vai permitir que o fotógrafo enxergue qual a imagem que será fotografada. O fotógrafo aperta o botão para de fato capturar a imagem, esse espelho é recolhido, muda de posição e a luz passa pelo obturador até chegar ao sensor. Mas o que é o obturador? O obturador ele vai trabalhar junto com o diafragma em relação à quantidade de luz que vai entrar para ser capturada no sensor. O diafragma ele pode ficar aberto, mas se o obturador não estiver, o sensor não vai receber nenhuma luz. O obturador, portanto, ele vai regular o tempo em que o sensor, e antigamente o filme da máquina, vai ficar exposto à luz, o que é justamente chamado de tempo de exposição. Quanto mais rápida for a velocidade do obturador, menor vai ser o tempo de exposição, porque ele vai abrir e fechar bem rápido. Já o oposto vai ocorrer se a velocidade for lenta. Ele vai demorar mais para abrir e fechar e mais luz vai passar para o sensor. Mas que tipo de imagem isso vai resultar? Aqui eu tenho uma imagem cuja velocidade ficou 1/1000, ou seja, eu consigo capturar uma pessoa em movimento sem ter uma distorção na imagem. Agora, à medida que o obturador vai ficando mais tempo aberto, a imagem começa a ficar mais desfocada se a pessoa estiver em movimento. Numa imagem noturna, nós temos menos fontes de luz do que durante o dia. Logo, se a velocidade do obturador é mais rápida, ele vai capturar pouca luz, gerando esse tipo de imagem. Já se o obturador fica mais tempo aberto, ele vai receber mais luz, o sensor recebe mais luz, gerando essa imagem mais rica. Agora, o que pode ocorrer? Se eu deixo o obturador muito tempo aberto, para a luz que está disponível no ambiente, eu posso gerar uma imagem super exposta. E o contrário pode ocorrer também. Se eu deixo a velocidade do obturador muito rápida, eu posso gerar uma imagem subexposta. Vimos, portanto, que a luz vai ser capturada pelas lentes, controlada pelo diafragma, também controlada pelo obturador e chegar ao sensor. No sensor, nós também temos como controlar a sensibilidade da luz, e isso nós chamamos de ISO. Quanto mais alto o ISO, mais sensível o sensor vai ser à luz, quanto mais baixo, menos sensível. Se for utilizada uma sensibilidade muito alta, ela pode gerar esse tipo de ruído aqui na imagem, o que pode não ser desejável, já que distorce o brilho, a cor daquele objeto que está sendo capturado. É preferível primeiro tentar controlar a quantidade de luz pela velocidade do obturador e pelo diafragma, para depois aumentar o ISO, se for o caso. Aqui nós temos um resumo do que nós acabamos de falar. No que se refere ao diafragma, quanto menor o número, maior a profundidade de campo. Vou gerando imagens mais desfocadas, em que eu tenho um elemento focado e outro elemento que está em outro plano mais desfocado. E quanto mais eu vou aumentando o número,
menor vai ser a abertura do diafragma e eu tenho uma maior profundidade de campo, ou seja, mais elementos na minha imagem vão ficar focados. Já no obturador, quanto menor é o tempo que ele fica aberto, eu vou gerar imagens com menos desfoque e vou capturar menos luz também. E quanto mais lenta é a abertura, eu vou gerar imagens mais desfocadas, porém vou capturar mais luz. Já o ISO, quanto maior o ISO, maior a sensibilidade à luz, mas eu vou gerar uma imagem mais granulada. E quanto menor o ISO, menor a sensibilidade à luz, eu vou gerar uma imagem com menos ruído, mais limpa. Tanto a exposição vai refletir a interação desses três fatores, da abertura do diafragma, da velocidade do obturador e da sensibilidade do ISO. Como vocês viram, essas variáveis não vão influenciar somente a exposição. Por exemplo, a abertura do diafragma vai influenciar também no foco da imagem. É isso, esse vídeo foi bem curto, somente para apresentar alguns desses conceitos que são muito importantes quando vocês vão trabalhar com a manipulação de imagens digitais. Um abraço e até mais.